fazer numa situação dessa, sabendo que Deus pode fazer um milagre? Então, o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui com Caleb é ter um espírito de fé, um espírito de perseverança, um espírito de otimismo, um espírito de entusiasmo, crendo na promessa do Senhor, crendo na promessa do Senhor. Segunda lição que ele nos ensina aqui, irmãos, ele não se intimidou. Ele não se intimidou. Aqueles homens, a primeira coisa que eles dizem lá, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos. Josué e Caleb olham para quem e falam: não, você pode se ver como gafanhoto, eu não, mas nós somos como gafanhoto, você pode ser, eu não. Caleb sabia quem ele era, irmãos. Caleb sabia quem ele era. Aquilo que eu disse, sabe, irmãos, muitas vezes os nossos olhos nos enganam, muitas vezes a nossa mente nos engana. Eu acabei de falar para vocês aqui a respeito do texto de 1 Pedro 5,8. O diabo está como um leão ao nosso derredor, rugindo. Olha, ele se faz de leão. Ele não é leão, ele não tem características de leão, mas ele se faz como leão, fica rugindo ao nosso derredor, procurando aquele que ele pode tragar. Sabe por quê? Para nos enganar, se faz como leão. Sabe, irmãos, quantas pessoas eu já vi quase destruíram a sua vida, porque receberam uma má palavra, porque receberam uma profecia que veio do inferno, que não veio de Deus, porque alguém falou alguma coisa, e aquilo entrou como um punhal no coração, e atingiu o coração, e atingiu a alma, e muitas não conseguiram superar. Eu vi um documentário uma vez, um artista famoso aí, e ele morreu cedo, inclusive, que uma vez ele estava num determinado lugar, aí olha a loucura, aí uma cigana pediu para ler a mão dele, e aí a cigana pediu para ler a mão dele, leu a mão dele lá, né, e falou para ele que ele ia viver muito pouco, que ele não ia chegar à velhice. E no documentário os amigos, as pessoas que conviveram, as mulheres que ele teve, né, ele casou muitas vezes, diziam isso, que depois que ele ouviu aquela profecia daquela cigana, algo vindo do inferno, ele disse que a vida dele nunca mais foi a mesma, e ele viveu a sua vida com aquele decreto: eu vou morrer jovem, eu vou morrer cedo, e morreu muito cedo, 40 e poucos anos. Olha que coisa louca, irmãos. Recebeu uma palavra do inferno, uma mentira do inferno, deixou aquilo entrar no coração, contaminou a alma e sobreviveu durante o tempo que esteve aqui na terra, com aquela chaga no coração, com aquela promessa maldita no coração. Misericórdia, irmãos, misericórdia, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Eu me lembro, irmãos, eu já falei para vocês aqui, o irmão caçula tem os privilégios, mas tem os perrengues também. Eu lembro que uma vez, as minhas irmãs gostavam muito de assistir filme de terror. Quantos gostam de filme de terror aqui? Se você gosta, não goste mais, hein? Isso é uma praga. E as minhas irmãs gostavam. E na sexta-feira tinha uma sessão lá, não lembro agora, irmão, era muito pequenininho, tinha uns 7, 8 anos de idade. Não sei se era na Record, não sei, acho que a SBT nem tinha ainda, não sei se era na Band, aí tinha uma sessão de terror lá. O filme começava na sexta-feira, perto da meia-noite. Aí eu já era medroso, e minhas irmãs foram assistir, eu falei: eu quero assistir também. As minhas irmãs falaram: melhor você não assistir, você fica com medo. Eu quero assistir. Aí eu entrei no meio das minhas irmãs lá, me encaixei no meio delas lá, falei: aqui eu tô seguro. E estamos assistindo lá no sofá, tal, de boa. E corta a cabeça de um, e tira as tripas do outro, e não sei o quê. E aí o cara ressuscita, e aí vem a invocação do mal, e volta o mal, e vem o mal, e ressuscita, o Fred Krueger corta, e volta de novo, aí mata, e corta a cabeça, e dá machadada. Irmãos, e aquilo foi me... Lá para as tantas da madrugada, era hora de dormir. Só que as minhas irmãs dormiam num quarto e eu e meu irmão dormia no outro. Só que o meu irmão trabalhava à noite, irmãos. Ele era programador nas Casas Bahia, ele trabalhava à noite. Aí eu cheguei para minhas irmãs, elas ruins, irmãos, ruim. Pensa nas mulheres ruins, né? Comigo, né? Hoje elas me tratam assim, mas elas odiavam de mim. Aí eu cheguei para elas e falei assim: eu tô com medo, eu quero dormir aqui com vocês. Aí eu deitei nos pés da cama de uma, ela me deu um coice: sai daqui! Aí eu fui na outra: sai daqui. Aí eu fui na minha irmã mais velha, que era mais boazinha comigo, né? Que me mimava. Aí eu fui deitar com ela: sai daqui que eu tenho que levantar cedo amanhã. Eu falei: e agora? E eu não ia pro meu quarto sozinho, mas nem isso. E ela: sai daqui. E a minha mãe era muito brava, não podia acordar minha mãe.
ela, sai daqui, senão eu vou chamar a mãe. Irmãos, aí sabe o que eu fiz? Eu sentei no pé da cama de uma irmã minha lá, coloquei um banquinho, dormi sentado. Quando eu acordei, as pernas, as articulações, a noite inteira. Mas por quê, irmãos? Porque eu vi aquela porcaria daquele maldito daquele filme. A mão que balança o berço, a invocação do mal, Chuck 1, Chuck 2, a noiva de Chuck, o filho de Chuck, o brinquedo assassino, o brinquedo que... Misericórdia. E aquilo entra na nossa mente e causa um terror dentro de nós. Causa um terror dentro de nós. E a gente precisa tomar muito cuidado, isso nos intimida. Aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós enxergamos nos intimida. E muitas vezes nos esquecemos das promessas de Deus. Nos esquecemos. E eu lembro, isso passou já mais de 40 anos, irmãos. E isso está na minha retina como se fosse ontem. Eu sei de cada detalhe. Por quê? Porque foi assistir a porcaria de um filme que só tinha desgraça. Então a gente precisa selecionar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente... Nós somos aquilo que nós comemos. Sabia disso? Você é aquilo que você come. E eu não estou falando só de alimento, não. Só de coisa, não, de coisa que você come ou bebe, não. Aquilo que nós comemos com os olhos. Nós somos aquilo que nós comemos. Sabe, irmãos, e a intimidação, muitas vezes a intimidação vem da pessoa que nós amamos, vem lá da pessoa, às vezes do nosso convívio, às vezes de dentro da nossa casa. Eu me lembro aqui de Davi. Davi chega e está aquele gigante afrontando todo o povo hebreu. Tem algum homem aí? Tem algum homem aí? Tem algum aí que possa me encarar? Seus cachorros. Mas Davi viu aquilo, pequenininho, adolescente, aquilo contaminou o coração, encheu o coração de Davi de entusiasmo, de ânimo. E ele diz, olha, eu vou para cima desse cara. E na hora que ele estava só olhando, só espiando assim, ele chega próximo. O seu irmão mais velho fala, o que você está fazendo aqui? Você é presunçoso. E fala que ele tinha um coração mau ainda. Além de chamar ele de presunçoso, diz que ele tinha um coração mau, achando que Davi estava ali apenas para ver o mal acontecer. E Davi estava com o coração aberto ali para dizer, eu em nome do Deus de Israel vou contra esse cara. Esse cara não pode insultar o exército do Deus de Israel. Esse cara não pode insultar o nosso Deus. Esse cara não pode insultar a nossa família. E o irmão dele, o irmão mais velho, olha para ele e diz, sai daqui, você tem um coração mau, você é presunçoso. Imagine, meu irmão, imagine pessoal, se Davi tivesse dado ouvidos para Eliabe, se Davi tivesse deixado aquilo que Eliabe lançou sobre a vida dele entrar no seu coração, Davi não teria sido quem ele foi. Davi não teria feito aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas Davi tinha ouvido uma promessa do Senhor ao seu coração. Você é um homem valente, você é um pastor de ovelhas, você é um homem segundo o coração de Deus, eu estou contigo. Ele lembrou dessas palavras e ele foi diante do gigante. E o resto da história todos vocês sabem. Todos vocês sabem. E sabe o que mostra aqui para mim, irmãos? Sabe o que mostra aqui para mim? Muitas vezes, às vezes até sem maldade, o que nós vamos ouvir de palavras pessimistas, de palavras negativas, de palavras que nos jogam para baixo, às vezes dentro de casa, às vezes uma pessoa que você admira, às vezes uma pessoa que você gosta, mas isso não pode mudar o curso da nossa vida. Às vezes você pegou aquela pessoa num dia que ela não estava bem, às vezes ela falou aquilo sem pensar, ela falou aquilo de maneira... Agora isso não pode determinar a nossa vida, como o caso do cantor que eu contei para vocês aí. Recebeu uma palavra, um decreto de morte, e viveu aprisionado, pouco tempo de vida, aprisionado com aquela palavra que recebeu de uma filha do diabo. Misericórdia, que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre disso. Uma vez eu cheguei aqui na porta da igreja, aí tinha uma pessoa aqui, a dona do prédio estava aí, pastor, tinha um sapo aqui com a boca amarrada, aqui na porta da igreja, eu achei um sapo aqui. Eu falei, qual o problema, minha irmã? Olha que coisa doida. A pessoa parou, foi atrás de um sapo, perdeu tempo de costurar a boca do sapo. Ai, será que foi pra gente aqui? Eu falei, olha, eu acho que não, mas se foi, macumba não pega em crente. Ela eu falei, não pega. Ah, então tá bom. Eu vou ficar preocupado porque tinha um sapo na calçada aí com a boca costurada.
Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Olha o trabalho que a pessoa teve, ainda tivesse sido feito para nós. O trabalho que a pessoa fez, ir atrás do sapo, costurar a boca do sapo, colocar alguma coisa dentro da boca do... Misericórdia. Nós temos um Deus que é maior que todas essas coisas. Repita comigo assim: macumba, não pegue crente. Pare com besteira, hein? Pare com besteira. Ai, pastor, fizeram uma macumba, fizeram lá um trabalho. Deixa gastar dinheiro com frango, com farinha, com macumba. Amém? Caleb não se intimidou, porque tinha a palavra e a promessa, ó, no coração. Tinha a palavra e a promessa no seu coração. Olha uma outra coisa, volte aí uma página. Vai lá no versículo 30. Olha o que diz aí. Capítulo 13, versículo 30. E uma outra coisa que nós aprendemos aqui com Caleb. Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos com ânimo e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Estavam os 10 lá dizendo: não, nós somos como gafanhoto, eles são gigantes, eles vão nos matar, eles vão... Sabe o que Caleb fez, irmãos? Falou para aqueles 10: calem a boca, o que vocês estão falando é besteira. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu sou decidido, quando eu não sou inconstante, eu tenho autoridade, e quando eu falo, as pessoas respeitam, porque o testemunho de vida fala mais do que as próprias palavras. Aqueles 10 estavam dando lá o relatório: não dá, não, nós vamos morrer, não, é difícil, não. Caleb levanta a voz e diz: calem-se, fechem a boca, o que vocês estão falando é besteira, vocês não estão falando espiritualmente, vocês estão falando de maneira humana. Deus disse que a terra é nossa, Deus disse que nos daria a terra, Deus disse que a terra é boa, e nós vamos possuir essa terra. Sabe o que mostra aqui, irmãos? Caleb era um sujeito decidido. Caleb era um sujeito decidido, sabe? E só consegue calar os pessimistas, só conseguem calar os derrotistas, só conseguem calar aqueles que não creem e não têm fé em Deus. Sabe quem? Aquele que tem a fé no Senhor, aquele que é decidido e não é inconstante. Por isso que eu e você, irmãos, precisamos ser crentes decididos. Parar com esse negócio: uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Pare com isso. Seja decidido, constante, firmes e constantes. Sem decisão, uma hora está bem, uma hora quer ir para a igreja, outra hora não quer, uma hora quer fazer, outra hora não quer, uma hora está bem, outra hora está ruim, uma hora está querendo tudo, outra hora não quer nada. Pare com isso. Essa indecisão, essa inconstância, muitas vezes é brecha para o diabo entrar. É brecha para o diabo entrar. Mas Caleb não. Caleb era um cara decidido. Caleb era um cara bem resolvido. Eu já falei aqui algumas semanas atrás, irmãos: se o grande problema da igreja fosse manifestações demoníacas, ou se fosse ataque do diabo. Não, esse é o mínimo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o diabo, a gente fala sai, e ele sai com os rabinhos entre as pernas. Sabe qual é o grande problema das pessoas dentro das igrejas, Sérgio? São problemas psicológicos, problemas de autoestima, problemas de insegurança psicológica. Esses são os grandes problemas. E estão culpando o diabo. E muitas vezes o diabo está falando: não, isso não, isso é problema seu. Pessoas mal resolvidas, com crises internas, com taras internas, com problemas psicológicos. Mas por quê? Porque não se alimenta disso aqui, ó. Porque não conhece as promessas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falta isso. Mas Caleb era bem resolvido. Caleb sabia qual era a promessa. Caleb sabia o que o Senhor havia dito. Então, quando aqueles homens começam a murmurar, Caleb faz calar o povo perante Moisés. Ele não pede autorização para Moisés: Moisés, posso mandar eles se calarem? Não. Ele se levanta ali como um líder, e ele diz: calem-se, o que vocês estão dizendo é tolice, o que vocês estão dizendo é uma mentira. A terra é boa, a terra é como o Senhor falou, a terra mana leite e mel, a terra, Moisés, é uma maravilha. E o que aconteceu? Aqueles homens se calaram, e
homens decididos, não eram inconstantes. Repita comigo assim: quem é decidido não é manipulável. Sabe, irmãos, sabe quem o diabo tira da igreja? Sabe quem o diabo desvia? Sabe quem o diabo faz cair? Quem é indeciso. Quem é indeciso, aquele que tem realmente uma experiência com Deus, aquele que tem convicção, ele não é manipulável. Ele não é manipulável. O cara pode estar numa roda de escarnecedores por uma circunstância, ao invés dele ser influenciado, ele influencia aqueles que estão na roda. Pode estar numa roda de um monte de piriguete, ao invés dela ser influenciada, ela influencia aquelas. Nós precisamos fazer a diferença. Eu já falei para vocês aqui, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou. Mas todo lugar que eu estou, eu tenho clientes, amigos ímpios de tudo. Eu acho que a maioria de vocês são assim também. Mas onde eu estou, não tem palavra de duplo sentido, não tem palavrão, não tem conversa fiada, ninguém fica olhando para a bunda das mulheres. Me respeito por causa da minha postura. E é assim que precisamos ser. Assim que precisamos ser. Você vai no ambiente, as pessoas precisam mudar o comportamento. Vão no ambiente, tem um monte de gente bebendo lá. Eu chego, param de beber. Tem um monte de gente, o cara fuma que nem uma caipora. Se ele está comigo, ele vai ficar 1 hora sem fumar cigarro. Tem que ser assim, irmãos. Nós somos sal. Nós somos sal. Somos sal. É assim. Tem um cliente meu que toda vez que ele vem para São Paulo, ele quer que eu encontre com ele lá no Bar Brahma, que é em frente ao hotel dele. Eu vou lá encontrar com ele para tirar pedido. Ele não bebe, ele não fica olhando para as mulheres, ele não fica, se comporta, postura, porque ele me conhece, ele sabe da minha vida. Quero marcar com ele no hotel, ele fala: não, já fico o dia inteiro no hotel, quero espairecer um pouco, quero comer alguma coisa. Postura. 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 Só é influenciável aquele que é indeciso, aquele que é inconstante. Quem é decidido, constante, não é influenciável. Ao contrário, ele influencia. Aqueles 10 estavam dando um relatório negativo. Não dá, é ruim, é perigoso. Caleb fala: calem a boca, fiquem quietos. A terra é boa, Moisés, a terra é boa, a terra é boa, é do jeito que o Senhor prometeu. Vamos para cima, vamos para cima. Mas somos menores, somos como gafanhoto. Você é gafanhoto, eu não. Você se vê como gafanhoto, eu não. Olha no capítulo 14, vamos ler o 1, 2 e o 3. Olha o que diz aí. Então levantou-se toda a congregação e alçaram uma grande voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: por que nós não morremos no Egito? Ou por que não morremos no deserto? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada com nossas mulheres, com nossas crianças, por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a loucura, irmãos. Olha a loucura. Quando eu não entendo a promessa de Deus para a minha vida, quando eu não entendo o propósito de Deus para a minha vida, para a minha casa. Olha o que eles estão dizendo. Deus está dando para ele, mostrando para ele aquilo que havia prometido, uma terra maravilhosa. E eles estão dizendo aqui, por que nós não voltamos para a escravidão, onde éramos chicoteados, onde comíamos resto, onde éramos tratados de maneira vergonhosa? Por que a gente não volta para lá? É melhor. Tem tanto crente, porque as coisas não estão dando certo, dizendo assim: eu acho que é melhor eu voltar no mundo. No tempo que eu estava no mundo eu era mais feliz. Vai, bobão, vai, para você ver o que você vai experimentar. Vai, pangaré, para você ver o que vai te acontecer. Irmãos, loucura. Pessoas vivendo como se não conhecesse a Bíblia, como se não conhecesse a promessa do Senhor, como se não conhecesse aquilo que o Senhor prometeu para a sua casa. E eles dizendo: por que nós não voltamos para o Egito? Sabe o que eles estão dizendo aqui? Por que nós não abandonamos a Deus e voltamos para o mundo? Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que vir esse pensamento no seu coração, lembre desta palavra.
graças a Deus, ainda existem homens e mulheres fiéis à palavra do Senhor. Fiéis à palavra do Senhor. Eles começaram a aventar a possibilidade de voltar como escravos de onde o Senhor havia os libertado. Eles aventaram a possibilidade de voltarem como escravos para o Egito. Tem um texto que diz que eles tinham saudade até da cebola, irmãos. Eu sou apaixonado por cebola, mas eu sei que a grande maioria das pessoas não gostam de cebola. Sexta-feira mesmo a Marisa fez um escondidinho lá, irmãos, com a cebola roxa. Eu falei, mas estava gostoso. Quantos gostam de cebola aqui? Deixa eu ver. Aí, até que bastante gente, hein? Cebola é bom demais. Mas ter saudade de cebola, irmãos, tanta coisa melhor. Eles tinham saudade da cebola do Egito. É mole? Isso não é uma visão tacanha, uma visão pessimista, uma visão pequena. Que bom seria se nós voltássemos para o Egito. Que bom seria se nós fôssemos escravizados novamente. Que bom seria se eu voltasse para toda aquela imundície que eu tinha lá no mundo. Que bom seria se eu voltasse para aquele chiqueiro que eu vivia lá fora. Misericórdia, que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre disso. Frente. A conclusão é, irmãos, nós precisamos nos manter firmes e fiéis. Nós precisamos nos manter firmes e fiéis. É isso, manter-se firme. Isso que fez toda a diferença. Vai lá para o capítulo 32, eu quero ler mais um texto com vocês. Capítulo 32, eu quero ler com vocês. Olha a diferença que faz quando eu sou firme, quando eu sou constante, quando eu sou decidido. Eu não tenho altos e baixos, não. Eu posso ter altos e baixos na minha personalidade. Agora, altos e baixos na minha vida espiritual, não. Preciso entender o que Deus quer para a minha vida, o que Deus tem para a minha vida. Olha o que diz aí o capítulo 32 de Números. Vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Diz assim: de certo, varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão. Que tragédia, que tristeza. Você prestou atenção no que eu acabei de ler? De certo que os homens que subiram do Egito, aqueles que foram tirados da escravidão, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir. Deixa eu traduzir para você agora aqui com a nossa linguagem. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que todos aqueles que receberam a promessa e tinham mais de 20 anos na época, não entraram na terra prometida. Você já pensou nisso? Deus deu a promessa, Deus mostrou a terra, disse que a terra era boa, falou: olha, possuam a terra, mas todos que tinham mais de 20 anos não conseguiram entrar na terra. Só as crianças. Aqueles que tinham mais de 20 anos, quando receberam a promessa, não conseguiram entrar. E por quê? Porquanto não perseveraram, não se manteram firmes e constantes, irmãos. A caminhada com Cristo é assim: perseverar. A caminhada com Deus é perseverar. Andar na igreja é perseverar. Eu não estou bom hoje, mas eu vou. Eu não estou legal hoje, mas eu vou. A minha cabeça não está bem, mas eu vou. Eu estou desanimada, mas eu vou. Eu estou desanimado, mas eu vou. Perseverar. Todos aqueles que tinham mais de 20 anos não herdaram a terra prometida. Morreram no meio do caminho, porque não perseveravam. São os mesmos que disseram assim: seria bom se nós tivéssemos voltado para o Egito, nós somos como gafanhotos. E Caleb fala: cala a boca, o que vocês estão dizendo é loucura. Porque ele sabia que isso iria acontecer, que o versículo 11 aqui do capítulo 32 ia acontecer. Que todos aqueles que estavam desconfiando do Senhor, todos aqueles que estavam duvidando da promessa, todos aqueles que não perseveravam,
esperança para Israel, há esperança para a sua casa, há esperança para os seus filhos, há esperança para os seus netos. Olha o que diz versículo 12: exceto quem? Exceto quem? Caleb, filho de Jefoné, o quizineu. E quem mais? E quem mais? Filho de Num. Porquanto fizeram o quê? Porquanto fizeram o quê? Perseveraram em fazer o quê? Perseveraram em fazer o quê? Servir ao Senhor. De todos, Márcio, todos aqueles homens que tinham mais de 20 anos quando receberam a promessa, sabe somente quem entrou? Josué e Caleb. E por quê? Porque perseveraram em obedecer o Senhor. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Tem dia que eu acordo e não tenho vontade de fazer nada. Tem dia que eu acordo que nem você, desanimado, vontade de não fazer nada. Mas aí quando eu olho para trás e vejo de onde Ele me tirou, irmãos, o coração enche de alegria de novo. O coração enche de entusiasmo. Quando eu lembro a vida que eu tinha lá atrás, quando eu lembro de onde Ele me tirou, onde Ele me colocou, aí eu falo, não vou retroceder não, eu vou avançar. Eu vou avançar. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quizineu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir o Senhor. Deixa eu falar um negócio para você, ó. Você terá dias maus, você terá dias difíceis, você terá dificuldades, você terá tempo que você vai olhar e falar, meu Deus, está tudo acabado. Persevere em seguir o Senhor, que você vai ver que aquilo vai ser para o seu crescimento, que aquilo vai ser para Deus acrescentar mais na sua vida, mais na sua vida. Vamos perseverar, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Sabe, irmãos, eu quero terminar aqui com um testemunho. E quando a gente tem a direção de Deus e a gente anda com homens e mulheres que andam na direção de Deus, que nos dão, não como aquele doido que foi ouvir a cigana, a caminhada fica muito mais fácil. Eu me lembro em 2015, já contei isso aqui. Eu me lembro que em 2015, quando nós vimos para esse prédio aqui era 150% mais caro o aluguel. Isso foi em 2015. Quantos lembram aqui a crise de 2015? Todo mundo perdendo emprego, tendo redução de salário, aquela crise. Era a época do impeachment. Foi um período terrível. Saltou, né? O índice de desemprego subiu lá para 14 milhões de desempregados. Uma situação dificílima. E aí nós estávamos para fechar esse prédio, já tinha conversado com o proprietário de boca, nós estávamos interessados, um prédio que é metade desse prédio aqui, estávamos negociando, bem propenso a fechar. Aí eu estava lá olhando, o dono daqui me mandou me chamar lá, aí ele me trouxe aqui, ele falou, pastor, eu acho que esse salão aqui para vocês fazerem a igreja de vocês é o ideal, por que você não aluga aqui? Quando ele falou aluguel, eu quase caí de costa. Imagina, ele queria 12 mil reais, isso em 2015, 7 anos atrás. Eu olhei, pensei, não falei que não era para nós, mas eu falei, olha, para a nossa realidade hoje é um salto muito grande, mas em momento nenhum eu disse, não é nosso. Eu falei, vamos orar. Graças a Deus eu casei com uma mulher de fé, irmãos. Uma mulher que me levanta quando eu estou caído, uma mulher que me anima quando eu estou desanimado, uma mulher que me fortalece quando eu estou fraco. E eu falei para ela, e ela disse, não, eu acho que é de Deus. Veio ver aqui, ficou empolgada, ficou toda acesa, toda entusiasmada. Eu liguei para o meu pastor, pior coisa também, pedi para ele vir aqui. Quando ele veio aqui, ele estava procurando um prédio para alugar também. Ele falou, filho, isso é um presente de Deus, eu estou desesperado lá. Eles estavam na Paulino Curso ainda. Estou desesperado, meu Deus, se eu achasse um prédio desse. E eu falei para ele, pastor Davis, mas o aluguel aqui é uma vez e meio o aluguel que eu pagava lá. Nós estamos saindo do aluguel de 4, o cara está pedindo 12. É quase 200%. Não, mas dá para negociar e tal. E aqui, irmãos, vocês lembram? Quantos lembram que isso aqui era um caos? Chão preto, era uma oficina, tinha forro, as luzes aqui eram gambiarra, uns bicos de luz pendurados, as palhas. Era uma tragédia. Fora que a gente ia ter que gastar. E nós fomos orar, irmãos. Fui orar, minha esposa foi orar, fomos orar. E o Senhor confirmou no nosso coração. Mas sabe o que eu fiz? Eu lembrei dessa passagem aqui, por isso que eu estou falando.
Liguei para uns amigos meus aí, uns caras da pesada. Liguei para eles, fiz uma seleção. Falei, irmãos, eu preciso de vocês no sábado, tal hora, na Rua Oratório, 5.115. Tem uma loja lá, um desmanche velho lá. Eu queria que vocês estivessem lá. Mas para quê, pastor? Vão lá que eu quero falar com vocês. Aí eu trouxe aqui uns 15 irmãos e irmãs. E aí eu falei, olha, está acontecendo isso. Eu orei, irmãos. Minha esposa orou, o pastor orou, mas eu quero ouvir vocês. Aí, irmãos, alguns, vou dizer que eles foram pessimistas, mas eles foram realistas. Eles falaram, pastor, o momento, acho que é o prédio certo, no momento errado, o momento que a gente está vivendo, muita gente desempregada, outros reduzindo o salário. Mas, irmãos, tinha uns Caleb e Josué lá no meio. Falou, não, pastor, o lugar é aqui, vamos encarar. E eu ainda falei, irmão, olha a crise aí, um monte de gente desempregada. Não, pastor, mas isso é uma oportunidade. Repita comigo assim, graças a Deus, o Senhor coloca alguns Calebs e alguns Josués na minha vida. Sabe, irmãos, eu tinha palavra, eu tinha promessa, mas eu andava com Calebs e com Josués, com Calebas e com Josuelas. Graças a Deus. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você anda, e atente para a promessa de Deus. De certo que os varões que subiram ao Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, esses não herdaram a terra, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quisineu, e a Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em me seguir, foram fiéis, permaneceram firmes diante das lutas. Pastor, meu casamento está um perereco. Pastor, minha vida financeira está uma tragédia. Pastor, eu saio de uma enfermidade e caio em outra. Permaneceram firmes. Esse é o segredo. Você quer vencer, meu irmão, minha irmã? Você quer prevalecer? Persevere, permaneça firme. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, o título seria: Somos a exceção. Diga para a pessoa que está do seu lado, ó, você é a exceção. Está todo mundo dizendo que não vai dar. Está todo mundo dizendo que não precisa vir para a igreja. Está todo mundo dizendo que esse negócio não tem futuro. Está todo mundo... Somos a exceção. Sabe, irmãos, 10 disseram, trouxeram o relatório, ó, para nós não dá, vamos morrer, somos como gafanhotos. Josué e Caleb disseram assim, opa, nós não. Se você se vê como gafanhoto, o problema é seu, nós não. Ah, mas seria bom se nós voltássemos para o Egito. Ah, nós vamos ser presos, as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser escravizados, era melhor. Caleb fala, calem-se. O que vocês estão dizendo é loucura, calem-se. E Caleb e Josué perseveraram até o fim. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu queria que você orasse nesse momento pela sua vida, para que Deus gere isso no seu coração. Eu já disse para vocês, eu também, irmãos, tem dias que eu acordo e a vontade que eu tenho é de não fazer nada, mas eu preciso constantemente lutar contra isso. Eu já contei testemunho para vocês, isso está no livro dele que eu li. Estava deitado pela manhã e a sogra dele chamou ele, acordou ele, era de madrugada, e falou, acorda que está na hora. Aí ele falou, eu não vou na igreja hoje não. Por que você não vai? Ele falou, não vou, estou cansado, estou muito cansado, eu não vou. Você vai sim. A sogra falou, sogra é fogo, você vai sim. Aí ele falou assim, me dê 3 motivos então para ir para a igreja. Ela pegou o primeiro e falou, porque ele te resgatou, ele te livrou da morte. O segundo, porque você precisa adorá-lo, você precisa buscar a presença dele. E o terceiro,
Você é o pastor da igreja. Sabe quem conta isso, irmãos? O saudoso Paul Yong-cho, pastor da maior igreja do mundo na Coreia, faleceu há alguns anos. Ele conta isso no livro dele. Todos nós estamos sujeitos a desânimo, a pensar em desistir, a pensar em largar, mas nós precisamos perseverar até o fim. Você já imaginou que tragédia? Todos os homens acima de 20 anos, nenhum experimentou a promessa que era deles. O Senhor havia prometido, o Senhor havia dado, mas Caleb e Josué permaneceram firmes e herdaram aquilo que Deus tinha para eles. Eu quero profetizar na sua vida nessa manhã, que tudo aquilo que Deus prometeu para sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para o seu casamento, por causa da sua perseverança, vai se cumprir. Deixa eu falar um negócio aqui. Existem mães desesperadas aqui com o rumo que o filho está tomando. Deixa eu falar um negócio para você. Por causa da sua perseverança, porque você tem se mantido firme, a promessa na vida do seu filho vai se cumprir. Descanse no Senhor. Pastor, está na vida louca. Descanse no Senhor. A sua fidelidade vai se cumprir na vida dele. Amém? Vamos orar? Quero que o Senhor tenha sentido. Senhor, dá ânimo. Senhor, eu quero perseverar, eu quero me manter firme, fiel até o fim. Até o fim. O importante não é como começamos, irmãos. O importante é como terminamos. É o final que vai fazer toda a diferença. É o final que vai fazer toda a diferença. Tem gente que começou tão bem e depois, tem gente que começou bem e se mantém bem. Esse é o caminho. É o final que vai fazer toda a diferença. Amém? Vamos orar. Abra sua boca e comece a orar.